Olá, dominadores, mais uma quinta-feira de análise de processos minerários por aqui. Vocês já estão vendo na minha tela o que eu compartilhei nos stories hoje. Foram dois processos e eu vou trazer mais um bônus aqui para vocês. Os processos de hoje eu tirei todos do Diário Oficial da União, de terça-feira, que se vocês acompanham aí do outro lado do Diário Oficial da União, as publicações, viram que terça foi um dia ótimo, que saiu muita coisa. E a gente consegue estudar bastante em cima dessas situações que saem no Diário Oficial da União, inclusive prospecção de clientes. Saiu muita coisa para cumprimento de exigência. Então, dei uma olhada depois no Diário Oficial de terça-feira. Esse primeiro processo minerário aqui, eu trouxe ele porque eu acho que eu não tinha trazido, né? Trazido nenhum processo para vocês referente à suspensão dos trabalhos de lavra, suspensão temporária das atividades de lavra. Então, eu trouxe esse exemplo de processo aqui que eu achei ele excelente, fantástico para revisar essa situação de suspensão das atividades de lavra. Então, eu vou abrir no Cadastro Mineiro para vocês verem melhor, só vou revisar aqui as perguntas. A primeira foi sobre o pedido de suspensão dos trabalhos de lavra. Ele é válido a partir de quando? É a partir do protocolo da suspensão, da data de protocolo da suspensão do requerimento, né? Do requerimento de suspensão dos trabalhos de lavra, ou é da data de publicação do Diário Oficial da União, que aprova a suspensão de fato. Essa foi a primeira pergunta. E a segunda pergunta, em qual situação é obrigatório ser protocolado o pedido de suspensão dos trabalhos de lavra? E aqui trouxe alguns exemplos, após 6 meses, após um ano, após 3 meses, após 2 anos, e aqui a gente vai ver que na prática é muito diferente do que de fato seria se a gente fosse cumprir as obrigações normalmente. Então, esse número de processo aqui, ele é um processo antigo, de 1979, é uma pedreira, então a substância é um serpentinito lá em Minas Gerais. Eu não vou focar aqui com vocês todos os eventos, porque é um processo muito grande, como ele é antigo, tem muita coisa que já aconteceu nele. A gente vai focar exatamente no ponto que eu deixei lá nos stories, que é a partir desse pedido de suspensão dos trabalhos de lavra feito aqui em 2016, em fevereiro de 2016. Então, esse titular ele fez esse pedido de suspensão em 15 de 2 de 2016. Algumas coisas aconteceram aqui, teve vistoria que a ANM foi fazer de fato para saber como é que estava a área, para poder autorizar essa suspensão dos trabalhos de lavra. E aqui, em 21 de 11 de 2018, foi autorizada a suspensão da lavra por mais 4 anos. Então, aqui tem essa outra data, que é 21 de 11 de 2018. Mas quando a gente fala de suspensão dos trabalhos de lavra, conta-se a partir do requerimento. E daí, como essa devolutiva da ANM demora demais, por exemplo, a gente viu aqui que o requerimento foi protocolado em 2016 e a ANM só respondeu em 2018, isso quando ela responde, qual é o entendimento hoje nas normas, que a partir do momento que você faz um protocolo de requerimento de suspensão dos trabalhos de lavra, já está considerado suspensa as atividades até que a ANM se manifeste a favor ou contra. Então, se por acaso aqui, se a ANM tivesse manifestado contra, então o titular ia ter que continuar fazendo as atividades de lavra, dar o jeito dele lá para continuar. Mas aqui, geralmente, ela se manifesta a favor. Então, foi esse caso aqui em 2018. E quando que a gente pede, na verdade, suspensão de lavra, só para vocês entenderem? Suspensão de lavra está relacionada às atividades de lavra, então vai estar relacionado a títulos de lavra. Então, em quais títulos de lavra podem ser solicitados suspensão? É igual esse caso aqui, que é uma concessão de lavra, eu nem mostrei para vocês, mas é uma concessão de lavra aqui, foi otorgado lá em 1986. Suspensão dos trabalhos de lavra serve para concessão de lavra, serve para registro de licença, serve para permissão de lavra garimpeira, até mesmo para guia de utilização. Então, são todos os títulos de lavra mesmo da ANM, inclusive registro de extração também, se for o caso. Se o órgão gestor titular do registro de extração tiver necessidade de fazer a suspensão dos trabalhos de lavra, ele pode solicitar. E aqui, após esse pedido aqui, o titular protocolizou um outro em 30 de 12 de 2020. Então, se vocês considerarem de 2018 a 2020,
não tem os 4 anos. Então, na prática, é que a gente considera de fato, a vigência desse pedido de suspensão de trabalho lá a partir do requerimento. E vocês vão ver no despacho que eu separei para a gente estudar ali do SEI. E aqui a ANM ela veio em 15 de 8 de 2023 e aprovou esse novo pedido de suspensão, e aí nesse despacho que a gente vai olhar o período que ela aprovou. Que ela estava considerando que estava suspenso até mais tempo do que, até um pouco mais do que o titular veio aqui e solicitou esse pedido de trabalho de lado. E uma coisa importante aqui para vocês terem em mente, que eu tinha uma situação dessa em uma das empresas que eu trabalhei, de uma área que a gente ficava solicitando a suspensão dos trabalhos de lavra, mesmo sem a ANM a autorizar. Então, assim, o que que acontecia? Como conta a partir da data de requerimento, independente se a ANM vai dar o parecer ou não, passava, por exemplo, a gente solicitava 2 anos de suspensão dos trabalhos de lavra. Passou esse prazo de 2 anos, a gente ia lá e protocolava um novo requerimento de suspensão dos trabalhos de lavra. Na verdade, reforçava, né, a renovação do nosso requerimento de suspensão, já que a ANM não tinha falado nada. Porque não é igual esse caso aqui, que ela autorizou. E ela determinou um prazo específico, possivelmente esses 4 anos foi o prazo que o titular solicitou para suspensão. E sobre suspensão também, o ideal é vocês não colocarem tempo muito alto, tipo 10 anos, 20 anos. É sempre pensar ali na média entre 5, no máximo mesmo, uns 8 anos de suspensão de trabalho de lavra, que é o que eu vi pelo menos assim, dentro de processo. Mas o razoável são 5 anos. Então, peço no máximo 5 anos para suspensão dos trabalhos de lavra. E depois, se for o caso, vão lá e renovem de novo esse pedido, igual esse titular fez aqui. Então, a grande questão da primeira pergunta já foi respondida, que eu falei para vocês que a suspensão ela começa a valer a partir do protocolo do requerimento. Vamos só entender que o despacho que eu fiquei de mostrar para vocês, esse parecer, aqui é o SEI dele, não é um processo que tem muita coisa no SEI, por mais que tenha muitos eventos cadastro mineiro, muita coisa foi muito antes do protocolo digital, então não vai estar disponível. Mas tem esse parecer aqui, despacho, que está falando aqui para a gente que, primeiramente, a suspensão veio a partir de 15 de 2 de 2021 e vai até 15 de 2 de 2026. Essa já é a segunda suspensão que a gente está vendo aqui. 15 de 2, por que que ele considerou 15 de 2 e não considerou aqui a data do protocolo 30 de 12 de 2020? Porque ele se baseou no período dessa suspensão aqui, que estava vigente até 15 de 2 de 2021. Então, ele considerou essa data de término da última suspensão para poder autorizar os 4 anos para frente. E aqui ele vai explicando direitinho os outros. Na verdade, não é nesse aqui, esse parecia completo. E aqui a gente consegue entender o que foi que aconteceu. O titular, lá em 21 de 11 de 2018, a ANM publicou, né, autorizando pelo período de 5 anos. Na verdade, ela estava escrito 4, mas aqui eles estão falando que foi 5 anos. Então, ficaria vigente até 15 de 2 de 2021, considerando aqui a data do primeiro daquele protocolo de 2016 que eu mostrei para vocês. Então, de fato, a suspensão ela começa a contar da data do requerimento. E aqui ele vai explicando as outras coisas, os motivos que o titular está solicitando essa suspensão. Eles explicam direitinho nesse parecer. Se vocês tiverem interesse em olhar aqui depois, faz sentido dar uma olhadinha nesse parecer. Na verdade, aqui, eles também colocaram 5 anos com início em 15 de 2 do 12, 15 de 2 de 2021 até 15 de 2 de 2026, mas percebo que no cadastro mineiro está só 4. Então, aqui tem um problema, né? Porque eu não sei se eles já estão considerando que passou o prazo, talvez. Deixa eu só entender aqui. Porque a gente já está em 15, é verdade, aí seriam mais 4 anos. Entendi. Então, aqui o titular ele pediu 5 anos de suspensão, mas como a ANM viu esse parecer depois, aí a partir da data de publicação, praticamente ela já considerou que 1 ano já passou da data de requerimento dele, e daí vão ter mais 4 anos para frente, então 15 de 2 de 2026. Mas a ideia é sempre contar da data de protocolo do requerimento. A segunda pergunta que eu fiz para vocês aqui é a mais polêmica de todas, né? A partir de quando que eu devo solicitar uma suspensão dos trabalhos de lavra? Via de regra, são 6 meses. A partir de 6 meses
se não tem mais previsão de atividade de lavra, tem algum problema, ou algo nesse sentido, é ideal que você sim solicite esse pedido de suspensão temporária. O que acontece se não fizer? Se você parar da sua cabeça, o titular parar da cabeça dele a extração mineral, numa vistoria, a ANM pode identificar isso, que não está tendo extração mineral há tantos anos, e ele em nenhum momento solicitou essa suspensão do trabalho de lavra, ele pode ser multado por isso. Então, tome cuidado com isso, que o ideal é sempre a gente trabalhar na prevenção. Então, o ideal é a gente fazer, sim, esse comunicado de suspensão dos trabalhos de lavra, apresentar todo o relatório lá adequado, conforme a NRM 20, que traz essa questão da suspensão. Fiquei em dúvida se é a 20 ou a 21 agora, a NRM, que traz a documentação obrigatória de suspensão, uma documentação simples, que você vai mostrar a situação atual da mina. E daí explicar, justificar direitinho referente quais os motivos dessa suspensão. Então, seria basicamente esse tipo de informação que tem no pedido de suspensão. E claro, o tempo que você quer que seja suspenso. Igual eu falei, esse titular aqui, ele pediu 5 anos. E nem sempre espere que a ANM faça essa publicação, que ela, igual tem nesse processo aqui, que geralmente não tem. Então, a gente vai lá, passou o prazo que a gente pediu, vai lá e protocola um outro de novo, essa renovação dessa suspensão, se for necessário. Se você quiser continuar mantendo essa suspensão, Roberto, e se eu não quero manter a suspensão, eu quero iniciar de novo, reiniciar os trabalhos de lavra. Você vai ter que comunicar também o reinício dos trabalhos de lavra e apresentar toda a documentação lá necessária que também tem nas NRMs. Eu acho que é a 20, gente. Eu não tenho certeza se é a 20 ou 21. Eu fiquei em dúvida agora. Eu coloco na descrição do vídeo qual é a NRM, certo? Que trata sobre essa suspensão dos trabalhos de lavra. Não existe uma resolução da ANM sobre isso, ainda é a norma regulamentadora da mineração. É uma delas que trata essa questão de suspensão e do reinício dos trabalhos de lavra, qual a documentação necessária. Que tranquilo, vocês já estão craques, tenho certeza, sobre essa questão da suspensão. Vamos para o processo 2. O processo 2, isso aqui é muito igual ao caso do meu cliente, que eu já comentei aqui com vocês, mas esse processo não é do meu cliente. Eu vi no Diário Oficial da União também, na terça-feira. O que aconteceu aqui? Teve o indeferimento do requerimento. Eu vou abrir também no cadastro para vocês verem. E daí teve um pedido de reconsideração pelo titular. Essa reconsideração, felizmente, foi aceita. E daí teve a publicação do alvará de pesquisa. Então, a primeira pergunta que eu fiz, qual o prazo para a defesa contra o requerimento de pesquisa? Coloquei aqui algumas opções, 10, 30, 60 ou 20 dias. E a segunda pergunta foi se você consegue pensar no motivo, né, no argumento utilizado pelo titular do pedido de reconsideração que reverteu o indeferimento do requerimento. Só que a gente consegue pensar com base no que foi o indeferimento, né? O indeferimento foi conforme o artigo 18 do Código de Mineração. Então, esse processo aqui, esse número dele, que eu estava mostrando na história, é esse 092 de 2022, é uma cerâmica também, tudo de Minas, de argila. Eu fiquei indignada que esse pedido de reconsideração foi aceito e o meu ainda não. O meu não anda, o meu tá parado. Aí eu vi o despacho aqui da pessoa, é diferente do que tá o meu processo hoje, né? São pessoas diferentes. Eu tô para mandar para ela um e-mail e falar assim, por favor, analise o meu pedido de reconsideração também, porque é em Minas também, né? Se a gente for olhar as datas, gente, a ANM está de greve, mas igual eu sempre falo para vocês, eles continuam trabalhando. Então, assim, o nosso papel é estar lá enchendo o saco deles, né? Para ver se as coisas saem. Inclusive, hoje não, ontem eu recebi um e-mail da ANM que vai ter vistoria na próxima semana na área de um cliente meu. Eu falei assim, não estão tão de greve assim, estão até fazendo vistoria. Como assim? Eu achei ótimo, né? Obviamente, que é um pedido que tá há mais de ano lá, que é de reestudo de poligonal, reposição e reposicionamento de poligonal do direito minerário. Então, eles vão fazer a vistoria em campo para saber se de fato vai ser necessário fazer esse reestudo. Espero que dê tudo certo. Enfim, foi só um parênteses aqui sobre essa questão da greve. E aqui, para vocês entenderem, quando a gente tem esse indeferimento do artigo 18, parágrafo 1º, isso é Código de Mineração, quer dizer o quê? Quer dizer que a área não estava livre, a ANM considerou que a área não estava livre. Então, esse pedido de reconsideração foi o titular provando para a ANM que a área estava livre sim, por isso que ele foi lá e requereu.
ela que não deu o andamento adequado nos processos que estavam lá, que já não tinham mais validade, mas ela considerou eles como prioritários. Então, por isso que essa reconsideração foi provida e o alvará de pesquisa foi outorgado também, tudo no mesmo dia. Se vocês olharem a data, foi tudo no mesmo dia que a ANM publicou. E o próprio titular foi lá e já fez o comunicado do início dos trabalhos de pesquisa. Então, esse foi o motivo. Quando a gente fala de pedido de reconsideração de indeferimento de requerimento, de pesquisa são 60 dias, que o titular tem que apresentar, pode apresentar esse requerimento. Então, é o prazo maior que tem em termos de defesa. Quando a gente fala de cancelamento de título, por exemplo, são 30 dias. E o que não tem previsão legal nas normas são 10 dias, que é a maioria. Porque o que tem previsão legal, assim, é a emissão de posse, essa questão de indeferimento de requerimento, de pesquisa, os outros requerimentos é menos tempo. Então, tomem cuidado com isso. Tem lá na aula do curso, os prazos, uma aula só de prazos para recursos que a gente apresenta para a ANM, principalmente contra esses indeferimentos. Então, aqui o processo minerário é esse, eu sei dele, né, os documentos eletrônicos. O que eu abri aqui para mostrar para vocês de importante desse processo minerário? Foi para vocês entenderem o histórico, o que aconteceu. É bem parecido com o caso do meu cliente também. A área, eles viram que a área estava livre, que eles consideraram, na verdade, a área entrou no edital de disponibilidade, e aí eu acho que ficou livre depois, algo nesse sentido. Eu tenho que ler de novo, que já esqueci. Mas aqui foi isso mesmo. Teve a publicação do edital de disponibilidade, não houve nenhuma pessoa interessada. E aí, tava falando que a área estava livre e que deveriam ser desconsideradas. Então, a ANM viu, analisou se de fato as áreas estavam livres mesmo, que é a área que estava interferindo nesse processo minerário que a gente está estudando. E aí chegou à conclusão que sim. Então, eles deferiram o pedido de reconsideração e tornaram sem efeito um indeferimento do requerimento de pesquisa. Isso aqui eu falo para vocês que é possível a gente fazer isso. Eu fiz isso para o meu cliente também, mas é dor de cabeça, né? Porque é o tempo que demora. O meu tá desde abril, esse aqui tava de maio de 2023 e saiu agora, o meu ainda nem saiu. Então, assim, é um estresse para a gente do outro lado que tem que ficar comprovando, né, essas coisas para ninguém. Tem que falar assim, não, não é desse jeito, a área estava livre, não sei o quê, porque eles não fazem essa atualização dessas áreas aí, principalmente essas que foram para edital de disponibilidade e nunca saíram. Então, é uma confusão mesmo. E o último processo que eu trouxe de bônus para vocês, não sei se vocês viram também nesse Diário Oficial de terça-feira, saiu muito auto de infração sobre em cima de obrigações que não foram cumpridas. Então, eu peguei um processo aqui, por que que eu olho essas coisas sempre? Para eu entender se a ANM já está aplicando a resolução 122 ou não, a resolução que trata sobre as multas e sanções. Aí eu peguei esse processo de 2021, que eu fiquei pensando, um processo de 2021 deve ter sido publicado ao alvará talvez em 2022, e talvez já tenha vigência a resolução 122, mas não foi esse caso aqui. É um processo que ele foi publicado em 2021 mesmo, em 13 de 10 de 2021, e aqui a gente já vê o que o titular não apresentou, não cumpriu, quais obrigações que ele não cumpriu. Ele não pagou a taxa anual por hectare, aí já veio aqui a multa dele da taxa, e isso foi antes da resolução 122, então a ANM aplicou aquele valor normal da multa. E aqui, por último, saiu o auto de infração por não comunicado no início do trabalho de pesquisa, que realmente também não houve esse comunicado aqui, não tem registro desse comunicado aqui. E aí vai pagar uma multa de mais de R$ 1.000, porque essas multas, tanto essa da taxa quanto a do não comunicado início do trabalho de pesquisa, são baseados lá no decreto 9.406 de 2018, porque as datas das infrações eram na vigência do decreto, ainda não era da resolução 122. Então, reforço com vocês que a ANM ainda não está aplicando a resolução 122 nessas questões, nos autos de infração, nas multas. Então, temos que acompanhar aí para ver em que momento que ela vai, de fato, começar a trazer essas infrações pós-resolução 122, como que ela vai tratar tudo isso. Hoje vai ser uma aula mais rápida, quis ser mais objetiva aqui com vocês nesses casos, só para relembrar esses pontos principais, que hora ou outra algumas coisas vão se repetir, mas sempre que eu vejo alguma situação nova, acho interessante trazer aqui para compartilhar com vocês, para a gente relembrar esses pontos importantes que
qualquer pessoa, qualquer um de nós vai lidar aí no dia a dia, na gestão dos processos, tá bom? Então, a gente se encontra na próxima quinta-feira de análise de processos minerais. E lembre-se, se vocês quiserem, podem deixar sugestões de processos para serem analisados na próxima aula. Até mais, até a próxima quinta.